bem com vocês? Dando continuidade ao estudo das soluções. Essa aula aqui eu vou trabalhar com vocês o estudo dos gráficos a partir da análise do coeficiente de solubilidade. Quem não sabe o que é coeficiente de solubilidade, nós temos duas aulas, aula número 1 e número 2 aqui na playlist, onde você pode assistir justamente e entender o que é o coeficiente de solubilidade. E pensando então nesses gráficos que podem ser abordados nas questões, a princípio é necessário que a gente analise a influência da temperatura. Então esses gráficos de certeza eles vão ter a temperatura. Geralmente a temperatura no gráfico é dada no eixo do X e no eixo do Y vai ter o coeficiente de solubilidade, que é a relação de solutos, a proporção de soluto, geralmente dada em gramas, por 100 gramas de solvente, que a maior parte das questões, esse solvente é a água. Então, a gente vai analisar em função da temperatura. Nós sabemos que a gente pode preparar uma solução, né? E essa solução ela vai ser mais viável, o preparo da solução da mistura homogênea aquecendo, né, o solvente, aquecendo a solução ou resfriando. E a gente vai analisar exatamente o que é que acontece, qual é o comportamento do gráfico se a gente tiver um aquecimento, ou seja, um aumento da temperatura ou um resfriamento, uma diminuição da temperatura. Assim, pensando nesses dois processos, no aquecimento e no resfriamento, nós vamos ter dois tipos de soluções. Nós vamos fazer uma solução, ou seja, preparar uma solução, ter uma dissolução endotérmica. A endotérmica ela é favorecida pelo aumento da temperatura. O prefixo endo significa movimento para dentro. Então, há necessidade de receber calor para que ocorra a dissolução, né, desse soluto no solvente. E nós vamos ter uma dissolução exotérmica. O prefixo exo significa movimento para fora. Então quer dizer que no preparo da tua solução, da tua mistura homogênea, a gente vai observar que ao preparar a solução, aquele soluto, ao ser colocado no solvente, ocorre a formação de uma solução com liberação de energia, com liberação de calor. E aí a primeira, que é a dissolução endotérmica, ela é favorecida com aquecimento, com o aumento da temperatura. A segunda, que é exotérmica, ela é favorecida com a diminuição da temperatura com resfriamento. Então eu vou trazer para vocês agora os gráficos para que vocês identifiquem no gráfico de solução quem pode ser classificado como dissolução endotérmica ou exotérmica. Então eu vou trazer para vocês aqui inicialmente o gráfico da endotérmica e em seguida o gráfico da exotérmica, tá? Vamos analisar individualmente e ver como é que se comporta, né, a estrutura, como é que o gráfico ele é desenhado, para que vocês possam interpretar uma questão caso apareça alguma com gráfico. Então vamos lá trabalhar exatamente agora de solução endotérmica. A primeira coisa que você precisa saber é o comportamento da temperatura, conforme eu falei. Então, o aumento da temperatura vai favorecer o aumento da solubilidade se a tua solução, ou seja, você fez uma dissolução do tipo endotérmica. Então, ao aumentar a temperatura, você está aquecendo, vai aumentar a solubilidade. Então, que tipo de gráfico a gente vai ter? Vai ter um gráfico com a curva crescente, que eu vou mostrar para vocês agorinha, tá? O segundo tipo de dissolução é quando você prepara uma solução a partir de uma dissolução exotérmica, ou seja, se você aumentar a temperatura, você vai observar no gráfico que a solubilidade diminui. Com isso, a tua curva vai ser decrescente. Então, eu vou trazer para vocês exatamente os dois gráficos baseados nessas anotações que vocês têm aí. Observe esse primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico é de uma dissolução endotérmica. A dissolução endotérmica é aquela que, ao aumentar a temperatura, a solubilidade aumenta. Por isso que vocês estão vendo um gráfico crescente, né? Nós temos uma curva crescente aí no gráfico. Já vou trazer para vocês agora a segunda imagem. Essa segunda imagem, observe aí, ela corresponde à dissolução exotérmica. Observe que esse gráfico destaca uma curva decrescente. Significa o quê? Que se vocês analisarem o eixo do X, onde tem a temperatura em graus Celsius, geralmente é dada em graus Celsius, o aumento da temperatura, o aquecimento, não favorece a dissolução do soluto. Consequentemente, ao aumentar a temperatura, a solubilidade diminui, isso caracterizando essa curva decrescente que vocês estão vendo aí. Então, a partir dessas análises, a gente pode também ter outra curva, pensando na dissolução endotérmica ou exotérmica e pensando principalmente no aquecimento, quando a gente tem compostos hidratados.
Então, a partir do entendimento dos gráficos, que podem ser endo ou exo, eu vou trabalhar agora com vocês, né, esses gráficos de solubilidade, mas em cima de compostos hidratados. E o que são esses compostos hidratados? São compostos, são solutos que têm água de hidratação, água de cristalização. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês e vou trazer também um gráfico destacando, né, a imagem desses solutos que tem água de hidratação, que tem água de cristalização. Então vamos lá dar continuidade para que vocês possam entender mais um pouquinho a respeito dos gráficos no estudo de solubilidade. Então é o seguinte, trabalhando então com compostos hidratados, né, compostos de hidratação, eu tinha dito para vocês que um composto de hidratação é aquele que vai ser um soluto com água de hidratação, água de cristalização. E eu coloquei aqui o conceito para vocês. Quando é que eu posso considerar que os compostos são hidratados? Um composto, ele é hidratado. Então, quando é que o composto é hidratado? Quando possui moléculas de água como parte integrante, tá aqui, né, como parte integrante de seu arranjo cristalino. Então, é exatamente isso que é o conceito de compostos hidratados, que a gente pode observar no gráfico que o nosso soluto vai ter água de hidratação. Eu coloquei aqui para vocês no quadro um exemplo de como identificar a fórmula molecular desses compostos com água de hidratação. Por exemplo, eu coloquei aqui no quadro o sulfato de sódio decaidratado, Na2SO4, aí tem um pontinho aqui. Esse pontinho, pessoal, é para dizer que a molécula em seguinte faz parte do soluto, é uma molécula com água de hidratação, com esses compostos integrantes, tá? Essa parte integrante que é a água. Observe que é decaidratado, tem 10 moléculas de água. E você pode preparar a solução, né? Colocar esse soluto hidratado e com aquecimento você pode observar o desprendimento dessas moléculas de água. Então, de maneira que o sulfato de sódio decaidratado, ao perder estas moléculas de água, ele vai passar a ser apenas sulfato de sódio anidro, sem água. E o fato de justamente perder essas moléculas de água, vocês vão observar no gráfico uma mudança de comportamento no gráfico. Nós vamos ter um ponto chamado de ponto de inflexão, que é justamente isso que eu vou trazer para vocês no próximo gráfico. Eu vou trazer um gráfico onde contém esses dois sais, ele hidratado e ele anidro, e vocês vão observar o comportamento desse gráfico e à medida que o sal ou o soluto com a água de hidratação perde essas moléculas de água, ocorre uma alteração no comportamento da solubilidade. Então eu vou trazer a imagem desse gráfico para a gente analisar justamente a proposta do que está acontecendo. Olha aí, pessoal, trazendo o gráfico para vocês, eu quero que vocês observem que na temperatura aproximadamente de 32 graus, em torno de um pouquinho mais de 30 graus, vocês vão observar um comportamento diferenciado desse gráfico. O que é que vocês estão observando? Estão observando que o gráfico, à medida que a temperatura aumenta, é uma dissolução endotérmica, porém há uma mudança na curva, na curvatura, no direcionamento da solubilidade. Quer dizer o quê? Que compostos diferentes, em termos de ter água de hidratação e não tê-la, significa que vai mudar a solubilidade. Então, neste momento, onde ocorre a mudança de solubilidade, ocorre esse ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão significa a temperatura a qual ocorre uma mudança de solubilidade. E aí é importante que vocês entendam que compostos com quantidades diferentes de água de hidratação vão ter coeficientes de solubilidade diferentes, ou seja, muda a estrutura, muda o comportamento físico do composto, e é importante vocês saberem analisar esse tipo de gráfico. E aí, pessoal, a gente consegue, de maneira geral, inferir a respeito, né, dos gráficos que podem aparecer nas questões. Você identificar se é uma dissolução endotérmica, favorecida pelo aumento da temperatura, a curva crescente, se é uma dissolução exotérmica, se aumentar a temperatura, a solubilidade vai diminuir, então a curva decrescente, e se o composto, se o soluto trabalhado, ele possui água de cristalização, onde o desprendimento dessa água, à medida que ocorre o aquecimento no preparo da solução, ou à medida que ocorre o aquecimento no processo de dissolução, o desprendimento dessas moléculas de água vai alterar a solubilidade, fazendo com que na curva surja um ponto de inflexão, onde há alteração desse comportamento de solubilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam aí de deixar o like no vídeo, tá? O like aí
na aula. E quem perder as aulas anteriores, nós temos aula 1, 2 e 3 aqui na playlist para vocês. Tchau, galera. Até a próxima.